vocês? Vamos para mais uma aula aqui. Quem não pegou, pega o caderno de matemática, abre na página de matemática. Vamos começar uma incrível, maravilhosa aula de matemática. Hoje o que a gente vai ver aqui é o domínio de uma função real, tá certo? Vamos relembrar rapidinho sobre os números reais. Depois de relembrar sobre esses números reais, vamos falar rapidinho sobre esse domínio aí, beleza? Como que a gente faz isso aqui? Tá, que engloba esse conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é a junção de todos ali, né? A fusão de todos os conjuntos. Então você tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais. Que conjunto dos números naturais? É aquele lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. São aqueles inteiros positivos, né? Tá certo? Os números inteiros, ele já começa a trabalhar com os negativos, tá certo? O conjunto dos números racionais aqui entram as dízimas periódicas, os números decimais, tá certo? Todos os números que podem ser representados através de uma fração. Os números irracionais, basicamente, são as dízimas não periódicas. É um conjunto bem complexo, mas bem interessante de ser estudado. E a junção de tudo isso daqui é o conjunto dos números reais. Então qualquer número que você conheça aí, ele vai estar presente dentro do conjunto dos números reais. Só que a gente tem um problema dentro do conjunto dos números reais. Que o conjunto dos números reais, a gente não consegue pôr dois elementos lá dentro, pôr dois tipos de conta lá dentro do conjunto dos números reais. Quais são esses números? Quais são essas restrições? Quando a gente estuda, por exemplo, a equação do segundo grau, a gente vê, sempre for fazer raiz de delta, sempre quando fazia raiz de delta, a gente parava lá numa etapa da conta. Qual etapa que a gente parava? A gente sempre parava se a raiz ela ficasse negativa, né? Por quê? Porque não tem como eu pegar um número, deixa eu fazer aqui do lado, por exemplo, assim, ó, tiver raiz de menos 4. Tem como eu resolver essa raiz de menos 4? Tem um número multiplicado por ele mesmo que dá menos 4. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2, dá 4, positivo, né? Porque menos com menos mais. Se eu pegar 2 vezes 2, positivo, também vai dar 4. Então tem como você multiplicar o número por ele mesmo para dar, de forma a resultar em menos 4. Então uma das coisas que não existe dentro do conjunto dos números reais são o quê? As raízes negativas. Negativas. Uma coisa importante, colocar aqui dessas raízes negativas, o índice das raízes, ele tem que ser, não existe raiz negativa quando o índice for par, né? Tá certo? Se esse índice ele for par, se for uma raiz quadrada, tá certo? Não existe uma raiz negativa, né? Ok? E outra coisa. Que outra coisa? Vocês querem falar? Querem que eu fale? Tá bom? Eu falo. O que não existe dentro do conjunto dos números reais também são as divisões por quanto? As divisões por zero, né? Tem como você dividir um número por zero. Se você faz lá uma divisão, deixa eu colocar aqui. Se eu tiver, sei lá, por exemplo, z dividido por zero. Esse aqui ele resulta em quanto? Você pode fazer na calculadora. Se você fizer na tua calculadora, provavelmente deu um erro. Ou se você fizer na calculadora celular, tem algumas calculadoras que até colocam ali. Enfim. Mas por que isso? Vamos pensar aqui rapidinho. Se tivesse assim, 15 dividido por 0,1. Faz lá no celular ou na calculadora. Mas se você dividir, você tem que acrescentar um zero aqui para tirar a vírgula, né? Então isso aqui daria quanto? 150. 15 dividido por 0,001. Isso aqui daria quanto? Bem grande. Para tirar a vírgula, teria que acrescentar 4 zeros, né? E veja, se fosse aqui, ó, 15, eu fiz tampando aqui, né? Dividido por 0,00000. Tá certo? Você concorda comigo que à medida que esse valor vai se aproximando de zero,
esse número vai crescendo absurdamente. Quando você tem ali, por exemplo, 15 dividido por 0, isso aí tende a quanto? Até bonitinho. Até bonitinho. O rapaz conversando com a menina lá, né? Tá certo? Estão lá naquele momento e tal. E aí a menina pergunta assim, ai, quanto que você me ama? E o rapaz fala assim, eu te amo 15 dividido por 0. A menina vai pirar nisso. Por quê? Porque isso aqui ele tende ao infinito, né? Tá certo? Veja que o infinito é uma coisa que a gente trabalha na matemática. Não tem como multiplicar alguma coisa por infinito, tem como somar alguma coisa com não tem como a gente operar com o infinito. Tá certo? Então, dentro do conjunto dos números reais, é uma determinação isso daqui. Ok? A gente não trabalha com isso. Tá? Então, são duas coisas aqui que dentro do conjunto dos números reais, a gente olha assim, vai... Por quê? A gente não consegue resolver. Tá? Então, são as raízes negativas e as divisões por 0. Ok? Então, aqui, quando a gente fala de domínio de uma função real, é a única coisa que a gente vai ver. O que a gente vai ver? As únicas, né? As únicas coisas que a gente vai ver. O que a gente vai ter que verificar sempre? Se pode dar uma divisão por 0, e além de se pode dar uma divisão por 0, a gente vai verificar também se pode ter uma raiz negativa. Logicamente, quando o índice for par. Ok? Então aqui, vamos fazer uma análise. E a gente vai identificar aqui o domínio das funções, dessas funções aqui que a gente tem. E desse domínio a gente vai identificar quais valores a gente pode e quais valores a gente não pode substituir. Veja, quais valores eu posso substituir aqui em x? Qualquer número real, tá certo? Em cima ali, qualquer número real, tá certo? Eu posso substituir um pi, posso substituir qualquer número eu posso substituir em cima. Mas quais valores eu não posso substituir embaixo? Veja que o x está embaixo. Como o x está embaixo, ele está aqui no denominador, ele está dividindo o número que está em cima. Então esse x que está embaixo, ele pode representar qualquer coisa, menos um número específico. Qual número? O 0. Então esse x menos 6... ele tem que ser obrigatoriamente diferente de quanto? De 0. Por que eu peguei só o x menos 6? Porque é o número que está no denominador, é o número que está dividindo. A gente está falando que a divisão por 0 não existe. Tá certo? Então, que não existe dentro do conjunto dos números reais. Raízes negativas e divisão por 0. Aqui, pode gerar uma divisão por 0? Pode. Se eu substituir um valor aqui em x. Qual é o valor que eu vou substituir em x que vai dar 0? Vai resultar em 0 ali. Qual seria esse valor? Acho que alguns já visualizaram, né? O 6, ó. 6 menos 6 é quanto? 0. Opa, ia dar uma divisão por 0 aqui, né? Não pode acontecer isso. Como não pode acontecer isso, eu vou ter que dar essa restrição referente ao domínio. Eu posso substituir qualquer valor no domínio, menos qual? Vamos falar aqui, ó. Vai ficar assim, ó, x menos 6 diferente de 0. Esse diferente a gente opera da mesma forma como se estivesse operando com igual aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, x diferente de quanto? Menos 6 passa para lá, x diferente de 6. Tá, agora esse x diferente de 6 é a nossa resposta. Então, o que quer dizer isso? Se a gente fizesse aqui a conta, ia ficar, ó, 6 dividido por 6 menos 6, né? Tá certo? Substituindo o x por 6. Daí aqui vai ficar 6 dividido por 0. Pode acontecer esse 6 dividido por 0? Não. Então o único valor que você não pode substituir em x é qual? O 6. Ok? Então vamos lá. Vamos identificar a resposta aqui. O domínio da função. Qual que é o domínio da função? Posso colocar isso aqui de duas formas. Esse carinha aqui, tá? Posso colocar assim, ó, o share, x pertence ao conjunto dos números reais, está o quê? Esse x é o quê? Diferente de 6. É como se
alguém estivesse perguntando assim, né? Qual que é o domínio? Quais valores eu posso colocar no x? Daí você vai responder. Pode colocar qualquer valor, menos um valor específico. Você pode escolher todos, menos um. Menos o 6, porque o 6 vai dar algum erro ali. Tá? Então aqui, posso colocar a resposta desse jeito, ou posso colocar assim, né? O domínio seria todos os elementos do conjunto dos números reais. Todos os elementos do conjunto dos números reais, menos um específico. Menos quem? Menos o 6. Tá certo? Você pode pegar qualquer valor, menos o 6. Ok? Tá. Então aqui a gente viu como que a gente resolve identifica o domínio de uma função quando tem um elemento embaixo com um x. Essa ideia vai se repetir aqui também. Ó, esse 3x mais 5, ele vai mudar alguma coisa na conta? Não, porque ele está no numerador. Tá? E ele está no numerador, não tem raiz. Numerador sem raiz, a gente não mexe nele, não importa pra gente. Qualquer valor que a gente substituísse em x ali daria certo. Mas agora olha embaixo aqui. Tem alguma coisa com o x aqui embaixo? Tem. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado de dizer que todos os valores aqui eles têm que ser diferentes de quanto? De 0. Então é isso que eu vou fazer aqui, né? Tem que ser 2x mais 10 e tem que ser diferente de 0. Vou pegar o 10 e passar para lá, vai ficar ó, 2x diferente, 10 passa para lá, menos 10. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x diferente de menos 10 dividido por 2. Então x ele vai ter que ser diferente de quanto? X diferente, menos 10 dividido por 2, menos mais, menos. 10 dividido por 2, 5. Então x ele tem que ser diferente de quanto? Menos 5. Vou identificar a resposta aqui, né? Então, quem que é esse domínio? É o conjunto dos números reais menos qual valor? Menos o menos 5. Entenderam isso? Tá? Então é menos, é todo o conjunto dos números reais, como a gente tinha feito aqui, né? Todo o conjunto dos números reais, menos o menos 5. Tá certo? Veja, nada a ver uma regrinha de sinal aqui, tá? Tô falando aqui, eu estou tirando um valor aqui. Qual o valor que a gente não pode substituir? O menos 5. Por quê? Se a gente substituir o menos 5 aqui, vai ficar 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 10, 0. É o que não pode acontecer embaixo ali, né? No denominador. Ele não pode ser igual a 0. Por isso, a gente faz dessa forma. Esse domínio aqui seria diferente de menos 5 ou todo o conjunto dos números reais menos o menos 5. Tá? Poderia colocar essa resposta ainda desse jeito aqui, né? Vou fazer isso. Vai faltar espaço aqui, mas... Ó, então esse domínio, ele poderia ser quem então? O share, o x pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? Esse x é diferente de menos 5. Ok?